existe até uma peça de teatro feita por amigos nossos que se chama Lembrar é Resistir, em que trazer a memória, trazer ao conhecimento do povo, do estudante, do operário, do camponês, do trabalhador, o que aconteceu. Isso é muito importante porque os livros de escola estão sonegando esse tipo de informação, é uma das páginas mais heróicas e mais brilhantes da história do Brasil, e está sendo sonegado. Se conversar com um estudante, ele nem sabe o que aconteceu. Então é muito importante que o ressuscitar desse prédio seja um ressuscitar da liberdade, de um grito de liberdade, de um grupo, um grito de aconteceu isso, não vamos deixar que isso aconteça mais. E importante é que os advogados do país inteiro, sem visar lucro, sem visar estar sobre refletores, se colocaram na defesa dos perseguidos políticos. Eu nem falo só de presos políticos, mas dos perseguidos políticos a partir de 68. E a gente teve inúmeros clientes, eu vou até fazer uma leitura de alguns perseguidos políticos que foram clientes do nosso escritório. Vamos começar com um grande amigo nosso, já falecido, o Augusto Boal, que todo mundo conhece, diretor do Teatro de Arena, junto com o Guarnieri, junto com o Chico de Assis e tal. E o Augusto Boal era meu afilhado político e eu era amicíssimo dele, irmão dele, né? E o Boal foi meu cliente. Primeiro ele foi meu professor na Escola de Arte Dramática, que funciona ali na Luz, no prédio que é a Pinacoteca hoje, mas ali é que se colocavam, através das aulas que eram ministradas de teatro, se discutia muita coisa aí pertinho dali, né? E o Boal... Ele foi julgado aqui? O Boal foi julgado, ficou 2 anos preso, e no decorrer do processo ele estava em Buenos Aires e ele não conseguiu renovar o seu passaporte. O governo brasileiro negou o seu passaporte. Daí eu telefonei para ele e falei, olha, vamos tentar uma coisa assim, assim. Ele falou, o que você acha? Ele perguntou para mim. Eu acho que tem uma mínima de chance, mas é importante porque pelo menos você vai registrar o que está acontecendo nesse país. Daí ele nos passa a procuração, a gente entra com o mandato de segurança e ganha, em plena ditadura, o direito do Boal ter o seu passaporte. Isso resultou em mais ou menos 1.000 pedidos de passaporte no país, no mundo todo, na China, em Nova York, em Paris, em Londres, eram pessoas, cidadãos brasileiros, estudantes ou não, que estavam vivendo no exterior e tinham necessidade do seu passaporte para andar para lá e para cá. Crianças de 14, 15 anos não recebiam o seu passaporte, a gente tinha que entrar e conseguimos daí que eles fossem liberados, essas crianças. E o dado veio pelo seguinte, todo mundo deve ter ouvido falar em Tupac Amaru, que foi um líder indígena, né, de revolta contra a dominação espanhola, né? Ele se chamava Tupac Amaru. E a mulher dele se chamava Micaela Bastida, desse índio revolucionário. Micaela Bastida era uma garotinha, tinha mais ou menos 2 ou 3 anos, e eles negaram o passaporte para essa criança. Daí veio para o nosso escritório, nós entramos e conseguimos o passaporte para essa Micaela Bastida, e também, no decorrer do tempo, mais ou menos uns 400 pedidos de passaporte foram aprovados. É muito importante, porque quando você fala isso assim, parece que uma nuvem no espaço que vai se perdendo, mas não é nada disso. É o registro de mortes, de assassinatos, de torturas, isso tem que ser feito. Não se trata de se foi anistiado ou não, nós temos que discutir colocações para a história. E para a história, quando você vê essas mortes, esses sequestros, essas torturas, você sabe que mostrando isso, você talvez evite que no futuro isso aconteça. É muito, muito importante. O passaporte do Boal foi uma das coisas mais importantes que aconteceram. E o Congresso da União Nacional de Estudantes, ocorrido na cidade de Ibiúna, aqui perto, né? Nesse congresso, também foi um marco. E daí saiu uma boa parcela das pessoas que buscaram a luta armada. Não estamos aqui defendendo nem condenando a luta armada, estamos conversando sobre ela para que surjam motivos para que ela seja gravada, porque não é muito usual esse tema.
seja gravada e passada para dezenas de pessoas, né? Então, só para fechar, no Congresso de Ibiúna, 1000 e tantos, nós tivemos uns 300 clientes no nosso escritório. E do passaporte também, pessoas que pediam passaporte, nós tivemos mais ou menos 400. No total, o nosso escritório, atendendo representantes das entidades que lutavam pela liberdade, nosso escritório advogou mais ou menos para 1.100 pessoas, né? Inclusive com prisões. Eu fui preso, por exemplo, inúmeros advogados, fui preso durante 5 vezes, sendo que algumas por algumas horas, outras por dias e outras principalmente por ficar 90 dias detido. Estive preso na Rua Tutóia, que é aqui pertinho, que era o DOI-CODE, depois fui preso, levado para o DOPS, e depois fui levado para o presídio do Hipódromo, na Moca, um total mais ou menos de 80, 90 dias, onde a gente pôde conviver com inúmeros companheiros, discutir por que estava acontecendo isso, qual o motivo dessa violência. E a gente tinha como clientes o Augusto Boal, como eu já falei, o caso dos passaportes, Sebastião Salgado, dos melhores fotógrafos desse mundo, o Cajá, que foi um líder revolucionário em Recife, Pernambuco, o próprio Ricardo Zaratini, engenheiro, que também está vivo, felizmente, o Ivan Valente, que é deputado federal, o Zé Dirceu, o Luiz Inácio Lula da Silva, e mais ou menos nesses 1.100 pessoas eram estudantes, eram operários, eram camponeses, que trouxeram a sua forma de régimen, quer dizer, contra a maldade da tortura, se levantou o desejo de liberdade, da libertação de todo um povo amordaçado, encurralado, assassinado, torturado. Isso foi uma coisa muito terrível. E eu anotei algumas coisas, porque é raro, pode parecer para vocês que são profissionais, mas é difícil se perguntar sobre isso. Agora está havendo uma certa abertura em entidades que podem e exigem que isso seja dito, sem entrar no bem, se a anistia, como foi feita, foi um bem ou foi um mal. O importante é que ela permitiu uma porção de coisas. E discutir 68 em 2016 é muito fácil. Agora, naquela época, 2 passos à frente eram melhores do que talvez alguns passos atrás ou que fossem estudados nessa base, né? Eu vi umas fotos que